Bom, se você está aqui, você está a fim de ver a estreia do quadro Esquematizando aqui no Arquibancada Mac. E hoje, com uma pitada de clubismo, como você pode ver, eu vou trazer o melhor Corinthians que eu vi jogar. Como que o Corinthians do Tite em 2015 dominou o Brasil no futebol. Como o Tite escalava aquele time. No gol, o já consolidado Cássio. Na lateral direita, o Fagner, lateral que hoje é um ídolo da torcida, mas naquela época demorou um pouquinho para se afirmar. A dupla de zaga, Gil e Felipe, dois nomes de peso atualmente, mas o Felipe também vinha em baixa, hein? Um 2014 péssimo, mas um 2015 espetacular que lhe rendeu uma venda para a Europa milionária. No lado esquerdo, numa primeira parte jogou o Fábio Santos. No resto do ano, o Wendel e Guilherme Arana alternaram o posto, mas o considerado titular mesmo era o Wendel. Primeiro volante era o Ralf, pouca saída de bola, mas enfim, na hora de marcar não tem um volante igual. Do lado direito o Jadson, do lado esquerdo o Malcom. Um era um ponta. O camisa 10, o Jadson, era um armador que jogava aberto e flutuava em todos os setores do ataque. No meio, à frente do Ralf, Renato Augusto e Elias. O Elias era aquele cara segundo volante que te entregava gols, assistências, pisava na área, e o Renato Augusto, talvez o grande cérebro daquele time, como eu diria, um ritmista. O cara que buscava a bola na defesa, levava pro ataque. Não é o cara que vai fazer 1 milhão de gols e dar 1 milhão de assistências, mas sobrou bola naquele campeonato. E o centroavante, que talvez não fosse o nome ideal pro Tite, mas era o que tinha, Wagner Love, que assim, mesmo que eu tenha dado uma cornetada agora, o cara foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro naquele ano. Então, chega de cornetar. Como que o Corinthians se defendia? Impressão média, isso é, o Corinthians não sufocava o seu adversário a todo tempo, impedindo o goleiro de trocar passes, o zagueiro. Não, o Corinthians deixava o time adversário ter a posse. Mas, quando chegava na intermediária, aí sim apertava a marcação e chegava fulminante no gol adversário. Vou até pegar um lance que mostra muito bem isso que eu tô falando. O gol que o Renato Augusto fez na vitória sobre o Atlético Paranaense por 4-1. Vale a pena rever. Dá pra imaginar aí pro segundo tempo. Dá pro Atlético melhorar. Olha a roubada de bola. Elias, Renato, Elias saiu. O goleiro, ele bateu pro gol! Gol do Corinthians! A bobeada na saída de bola do Atlético. E como que o time do Corinthians ia da defesa pro ataque? Imagina um número 5 no dado. É assim que o Corinthians se postava. 2 atrás, 1 no meio e 2 na frente. Essa peça do meio era o Ralf, um volante com pouca qualidade de passe, mas com muito poder de marcação. Os dois de trás eram Gil e Felipe, dois zagueiros que ficavam praticamente colados na linha lateral para dar opções de passe e criar linhas. Os dois laterais, que jogavam mais avançados, podendo ser Fagner e Fábio Santos, Fagner e Wendel, Fagner e Arana, até o Edilson foi usado, serviam para o time ganhar espaço. Então assim o Corinthians ia ganhando campo com esse posicionamento avançado dos laterais. O Cássio, de vez em quando, era até muito utilizado com os pés, mas não tinha lá aquela habilidade, né? E tudo bem, o Corinthians chegava no campo de ataque muito bem. Mas o que fazia com a bola quando chegava lá no último terço do campo? Bom, 2 triângulos eram formados. Do lado direito, Elias, Jadson e Fagner, trocando passes, trocando de posição, sempre um ia pro fundo, um atuava como meia e um atuava como ponta. E os 3 sabiam fazer isso muito bem. Então o lado direito do Corinthians era o grande funil de criação de jogadas. O lado esquerdo, outro triângulo. Renato Augusto, Malcom e o lateral esquerdo que jogasse, podendo ser o Wendel, Fábio Santos ou Guilherme Arana. E assim, os 3 tinham muita qualidade para exercer as jogadas.
E feitas as triangulações, o Corinthians sempre chegava no fundo com muita facilidade. Sempre alguém chegava na linha de fundo para fazer um cruzamento, seja ele rasteiro, seja ele para a entrada da área, seja um drible para você chegar mais perto do gol, mas o Corinthians sempre tinha essa jogada e com jogadores muito técnicos para exercê-la. Então não basta você ter uma tática muito interessante, como esse time tinha, se você não tem grandes jogadores para executar a função na qual ele está designado. O Renato Augusto era um grande cérebro. O Malcom era um cara que dava muita profundidade. Os meias, no caso o Jadson, o Elias, o próprio Renato Augusto, circulavam muito o campo. Vou até dar um exemplo. O Jadson era o ponta direita, como eu disse, certo? Em vários momentos, ele estava ali na ponta esquerda ajudando o time a ter superioridade numérica. Então, se você tem mais jogadores que o adversário num setor, sempre você vai ter um homem livre. Isso é um conceito do Guardiola que chegou na mão do Tite e ele soube usar como poucos. Pessoal, voltei aqui do futuro, mas queria pedir para você se inscrever aqui no Arquibancada MAC, até porque a gente está produzindo muito conteúdo da hora nessa semana. Então, se inscreve, ativa o sininho, comenta se você não gostou. E é nóis, tamo junto!